tu és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória a Deus, Santo Espírito de Deus, é bem-vindo aqui, é bem-vindo na minha vida, é bem-vindo na sua. Desejo que a graça de Deus seja sobre você em nome de Jesus. Ora comigo, pedindo que esse Santo Espírito, esse Espírito de Deus inunde mesmo o nosso coração em nome de Jesus. Papai, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu cuidado, pelo seu favor. Obrigado, Deus, pelo sustento, obrigado pela graça, obrigado pelo sacrifício de Jesus, obrigado pela salvação, pela vida, pela esperança. Obrigado porque Jesus é o nosso Senhor, o nosso guia, o lugar onde olhamos para seguirmos o seu exemplo. Nos ajuda agora a compreendermos a verdade da sua palavra. Completa, Espírito Santo, completa aquilo que só o Senhor pode fazer, que é trazer convencimento a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, e você vai ler de 1 a 10 comigo esses versos que certamente tem muita coisa boa para a gente aprender o que significa uma vida sendo vivida no Espírito, uma vida no padrão de Deus, uma vida que tem o check de Deus, que tem o bom garoto de Deus aí, que não é uma vida vivida pela carne e para a carne. Então, é um pouco disso que Romanos 8 vai falar. Então, vai lá comigo a partir do versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu vou tentar fazer progressiva essa nossa conversa. A partir do momento que temos um encontro genuíno com Jesus, porque ele pode ser um encontro só intelectual, então isso do intelectual não é genuíno, porque ele só veio para cá, entender que Jesus é Senhor, Jesus, Ele é Salvador. Nossa, que interessante, que legal saber disso, e pronto. Mas quando é genuíno, algumas coisas comprovam isso ao longo da trajetória de vida. Existe, de fato,
a marca do Espírito de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, àqueles que tiveram encontro com Jesus. Então, o que está dizendo aqui no versículo 1 é que para aqueles que estão em Cristo Jesus não tem mais condenação. O que isso quer dizer? É a coisa mais maravilhosa que a gente pode ter de esperança na vida. É saber que eu não tenho mais culpa em lugar nenhum. Toda a minha dívida, eu tinha uma enorme conta de dívida. Eu tinha um papel gigantesco falando de tudo aquilo que eu errei, tudo aquilo que podia me condenar, podia me separar de Deus. E aí Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, e por causa do que Ele fez, não pelo que eu fiz, ou qualquer habilidade que eu tenha, ou qualquer merecimento que eu tenha nessa parte, não tenho nada disso, foi pelo que Jesus fez. Então, não há mais dívida, não há mais nada que possa me condenar, não há mais culpa. Eita, que coisa boa! Não há mais culpa para coisa alguma que eu tenha errado. Pecado não há mais, porque não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se a palavra está dizendo, eu creio, e eu aplico fé a isso aqui. Então, toda vez que o diabo tentar imprimir no seu rosto, tentar colocar na sua frente qualquer culpa sobre o que você tenha feito ou tenha errado com Deus, você coloca Jesus na frente. Diabo vem, te aponta o dedo, porque ele faz isso, ele quer nos destruir, nos machucar, nos enganar, nos oprimir, nos ver prostrados, jogados no chão. Toda vez que ele vier com culpa, apontando para você, você dá um passo para trás e fala, Jesus, entra na frente aí, ó. O negócio é com você, foi o que Jesus fez. Não tem mais culpa contra mim. Não tem mais culpa contra você, se você teve um encontro genuíno com Jesus. Se você entregou a sua vida para Deus, através de Jesus. Não há mais separação. Você não é mais inimigo de Deus. Você é amigo de Deus. Ele não te chama mais de servo. Ele te chama de amigo. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não é bom saber disso? Não é libertador saber disso? Então, toda a culpa, pensa aí, pensa na sua culpa. Pensa naquilo que você está carregando nos seus ombros. Um erro grave que você cometeu no passado, um relacionamento difícil que você teve, uma decisão terrível que você tomou. Essas marcas todas, eu quero dizer para você que se você está em Cristo, você não precisa mais carregar a marca da culpa. Jesus sobre ele carregou toda a nossa culpa. Levou sobre si toda a nossa dívida. Paulo diz, em outro texto, que sobre Jesus toda a nossa conta de dívida foi cancelada. E eu digo glória a Deus a isso, porque senão eu estaria completamente perdido, não teria a mínima condição de estar aqui hoje tentando ensinar algo que seja do céu para a sua vida. Versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Eu, em Cristo, sou livre de toda e qualquer opressão, toda e qualquer imposição do pecado. Porque agora o Espírito de vida me libertou, tanto do pecado quanto da morte. Eu não vivo mais em pecado e não temo mais a morte. Porque eu não morrerei. Esse corpo aqui, ele vai fechar os olhos, vai apodrecer, enfim, vai voltar ao pó. Mas eu
esse que fala com você, esse que toma decisões, esse que busca em Deus, esse que tem relacionamento com Jesus, esse que entendeu que Jesus levou sobre si toda a minha condenação, esse que está aqui, esse não morrerá, porque viverei eternamente com meu Pai no céu, na glória, no paraíso. Desfrutarei a eterna presença do meu Deus, porque eu fui livre em Jesus. Versículo 3, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. Isso aqui é uma referência aos sacrifícios do Antigo Testamento, como algo que o sacerdote levava como oferta pelo pecado da nação, uma vez por ano, e aí todo o pecado da nação era cancelado, era liberto, o povo ficava de bem de novo com Deus. Jesus fez isso de uma vez por todas, porque a lei, toda a lei de Deus mostrou para a gente que eu sou fraco, mostrou para mim que eu sou fraco, eu não consigo cumpri-la completamente. E por isso, precisava vir um libertador, precisava vir um resgatador. E esse resgatador veio, Jesus Cristo, o meu resgate, o meu plano de salvação. Ele chegou aqui e falou assim: ei pessoal, eu carrego sobre mim toda a responsabilidade do pecado de antes, de hoje e de amanhã. Eu carrego sobre mim para religar o homem que estava longe de Deus, agora próximo a Deus. Agora eu faço a ligação entre homem e Deus. Estamos juntos. Eu sou o Salvador. Eu vim à semelhança de homem pecador, mas perfeito, como oferta pelo pecado. O plano de Deus foi perfeito. Se fez encarnar o Filho, à semelhança de homem pecador, mas não era. E o que ele fez? Fez como oferta. E essa oferta, pelo pecado, valeu por todo o tempo. E assim, ainda no 3, pensei até que eu tinha terminado o 3. E assim condenou o pecado na carne. Esse corpo aqui, esse corpo é pecaminoso. Nesse corpo sempre haverá a luta entre o espírito e a carne. O meu desejo humano, carnal, com o desejo daquilo que é bom, perfeito e agradável do céu. Sempre haverá. Porque esse corpo é corruptível, é sujeito à corrupção, ao erro, ao pecado. Mas há algo em mim, dentro de mim, que me empodera e me habilita para viver de outro jeito. Versículo 4, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que Jesus fez, a oferta pelo pecado, Jesus Cristo, nosso libertador, aquilo que ele fez foi para que em Jesus fossem cumpridas as exigências da lei, elas fossem plenamente satisfeitas, porque Deus ele não muda. Então, havia um jeito no Antigo Testamento de adoração, havia um jeito de justificação, havia um jeito de vivificação, o povo. E aí Jesus veio cumprir o que Deus pediu, se tornou Ele mesmo o limpar dos nossos pecados, se tornou Ele mesmo o sacrifício pelo pecado, para que então todas as exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo aqui está fazendo a diferença já entre pessoas que vivem segundo o Espírito e pessoas que vivem segundo a carne. Se liga agora no versículo 5. Quem vive, começa a falar, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja.
Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Agora você precisa parar, respirar e avaliar. O que passa na sua cabeça? 24 horas por dia. Qual é a maior probabilidade dos seus pensamentos? O que passa mais sobre a sua cabeça? Coisas que são da terra, coisas que são para você, por você, ou coisas que têm a ver com o reino de Deus, ou para o reino de Deus. No seu dia a dia, seus pensamentos voltam mais para o amor a Deus e às pessoas, enquanto você vive o seu dia? Ou enquanto você vive o seu dia, você está simplesmente vivendo o seu dia, como se não houvesse amanhã, como se tivesse tudo no plano natural e tudo funcionasse normalmente na vida, aqui não tivesse céu, inferno, anjos, demônios, Deus, presente ou não presente. Você precisa começar a avaliar como que é a sua rotina para você, no final desse nosso papo aqui, você conseguir checar se você vive segundo a carne ou se você vive segundo o Espírito. A sua mente, ela está voltada para o que você deseja como gente, como pessoal, como carne? Ou a sua mente está voltada para aquilo que é do eterno? 6. A mentalidade da carne é morte. Aí lascou com tudo. Aí já era. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Olha, a notícia que Paulo está dando para nós agora é que se você e eu temos a mente voltada para as coisas que são da carne, tudo isso que refletimos na carne vai gerar um resultado de morte. E ele não é lá na frente. Não, Paulo não está falando só de uma morte espiritual completa, não. Enquanto nós vivemos com a nossa mente aprisionada à nossa carne, vivendo para o que a carne deseja, nós estamos morrendo diariamente. Olha os seus relacionamentos aí. Olha tudo que está à sua volta. Dá uma olhada, gente. A gente precisa pensar um pouco mais sobre a vida, pensar um pouco mais sobre as coisas que estão à nossa volta, para concluir que de fato a gente vive para alguma coisa, e a gente precisa concluir que coisa é essa. Se a mente está voltada para aquilo que é da carne, estou morto. Eu estou morto lá na frente, já estou morrendo aqui, enquanto minha linha do tempo progride. Mas a mentalidade do Espírito traz o oposto disso. Interessante que Paulo fala que a mentalidade da carne é morte. É morte. É morte. Mas a do Espírito é vida. Mas não só vida, é paz. Ele acrescenta a paz aqui. Ele poderia ter lá atrás escrito: a mentalidade da carne é morte e ansiedade, sei lá, alguma coisa nesse sentido, agonia. Mas ele não escreve, ele fala morte e acabou. Porque a morte é desastrosa. A morte é terrível. Mas no Espírito temos vida. E essa vida é uma vida de paz. É uma vida que não é natural. É antinatural, é estranha, é diferente. E ela é agora, ela é hoje. Aqui, o que o texto está falando não é do futuro, ele está falando daqui, de agora, da vida de hoje. Uma mentalidade voltada para o Espírito, uma vida no Espírito, vivifica, traz ânimo, traz vida todo dia. E não só vida, enquanto eu vivo, eu estou vivo, mas muito vivo e cheio de paz. Mesmo com tudo, mesmo com pandemia, mesmo com dinheiro a menos, mesmo sem saber o que vai acontecer amanhã, mesmo com tudo isso, eu vivo e tenho paz, enquanto vivo a vida no Espírito e para o Espírito.
7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem vive na carne é inimigo de Deus. Volta as costas para Deus. Não quer ver Deus. Não quer se relacionar com Deus. Não se importa com Deus. É inimigo de Deus não por causa de Deus, mas é por causa do que eu quero viver para a minha carne. Eu quero viver pautando a minha vida, estabelecendo a minha vida a partir dos meus desejos, egoístas, egocêntricos, estranhos, só para mim, só para aquilo que eu quero. Não se submete à lei de Deus. E não consegue fazer, porque está virado de costas. Não se interessa, não se importa. 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. É óbvio que não. É óbvio que não. Como é que eu vou agradar a Deus se eu viro as costas para Ele, se eu sou inimigo de Deus, se eu faço as coisas de acordo com o meu desejo? Eu sou dono do meu próprio nariz, quem manda em mim sou eu. Como é que eu vou querer agradar a Deus se eu quero viver para mim? Como é que eu vou agradar o meu rei se o dono do reino sou eu? Não dá, não faz sentido. Você está aplicando para você isso? Você está olhando para dentro nesse momento? Porque é muito importante isso. A palavra precisa te ler também, à medida que você vai lendo a palavra. Versículo 9, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, graças a Deus. Ele fez uma comparação entre domínio de carne, o que é a carne, o que é a mente dominada pelo Espírito, e ele já vem com o versículo 9, delícia, dizendo: entretanto, vocês, igreja de Roma, não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Não adianta você viver em igreja. Você precisa viver no Espírito. Você precisa ter um encontro genuíno com Jesus. E você precisa viver não para você, mas para Ele. O domínio da carne é para aqueles que vivem de acordo com a carne. Nós, que somos crentes em Jesus Cristo, não temos mais a dominação nem da morte, lembra que lemos lá atrás? E nem do pecado. Isso quer dizer que a carne não nos domina. Ah, pastor, mas a carne é fraca. Sempre será, mas o Espírito é forte. O Espírito de Deus que me fortalece. O texto fala que se de fato o Espírito de Deus habita em você, viver em igreja não significa que você tem Deus. Viver em igreja significa que você vive em igreja. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Versículo 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. A vida no Espírito é oposição à vida da carne. A vida no Espírito é não responder aos desejos da carne, é submeter cada uma das suas decisões a Deus, é submeter a sua mente a Jesus, ao Espírito de Deus, para checar onde estão as suas motivações em cada decisão que você toma. Em cada seriado que você vai ver, em cada website que você vai entrar, em cada aplicativo que você baixa, em cada conversa, em cada amizade que você vai fazer, em cada diálogo por text message, em cada pessoa que você segue nas suas mídias sociais. Vida no Espírito é uma vida subordinada, submetida ao Espírito de Deus. Senão, eu ainda continuo vivendo para a carne e pela carne.
Em Cristo, esse corpo aqui, já morreu. Paulo fala em Gálatas: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse corpo já era. Esse domínio acabou. Esse corpo está morto. O que vive em mim é o Espírito de Deus e eu vivo por Ele e para Ele. E essa precisa ser a sua escolha em nome de Jesus. O Espírito está vivo por causa do que Jesus fez. A justiça foi o que Jesus fez. A justiça já foi feita. Eu e você precisamos nos submeter a isso e descansar nessa verdade. Viva no Espírito, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tchau, até a próxima.